A escápula de um forasteiro morto. Episódio 1. O forasteiro morto e a sua queda no Vale dos Homens Livres. Ele havia me dito ter caído do céu. É claro que eu não acreditei. Como poderia? Um forasteiro sem nome, sem um lugar para onde voltar, sem amigos, conhecidos ou família. Um homem todo surrado, com estranha vestimenta e cortes profundos em seu rosto delicado. Ele não era bonito, e mesmo assim, eu não conseguia parar de admirá-lo. Olhar silenciosamente para aquele corpo imóvel, duro e frio caído ali de bruços no chão. Eu não tinha uma palavra para descrever aquele estado. Eu nunca tinha visto um corpo gelado como aquele na minha vida inteira. Não era algo natural. As pessoas daqui não ficam geladas e duras como pedra, exceto os animais. Mas não temos um nome para isso também. Os animais daqui só se vão, seja por meio da caça, alimento ou sacrifício aos deuses, mas as pessoas sempre ficam. Estava eu ali deitada um pouco mais alto sobre uma enorme rocha, observando o céu azul e algumas poucas nuvens que se aproximavam lentamente vindas do leste. Não notei qualquer sinal de acinzentamento antes da repentina aparição do estranho forasteiro no meio do campo reservado aos animais de meu senhor. O vento naquele dia estava calmo, como se dançasse e sussurrasse as flores e relva de todo o vale, uma canção cantada na língua de gigantes. A mais bela. O sol estava no meio do céu, radiante e mais amarelo do que aquelas frutinhas cultivadas nos solos de Dohar e Midohan, do qual somente os nobres se deleitam. Minha irmã mais velha, Mia, contou-me uma vez ter provado dessa iguaria proibida aos escravos comuns. É claro que eu não acreditei. Afinal, nós servíamos a um senhor de muitas posses, um nobre conhecido como o Senhor dos Escravos Livres. Nós duas não fazíamos parte da casta comum, obviamente um grau abaixo. E o motivo não era complicado, regrado às leis de escravatura legal vigente. Não éramos comuns, simplesmente porque nós pertencíamos à casta dos bastardos, os bastardos da fazenda de Liambram. Nós duas efetivamente tínhamos um teto, um pequeno quarto no 2 interior da casa de meu senhor. Mais especificamente, abaixo das escadas com formato de espirais e intermináveis degraus de cor meio cinza ou azul. Não sei exatamente qual cor era aquela. Havia pouca luz ali. E os horripilantes desenhos que as sombras projetavam no concreto podem ter enganado os meus olhos. Aquelas espirais desciam diretamente para o interior da terra úmida e fria. E mesmo tendo esse luxo à parte dos escravos comuns que dormiam no celeiro junto aos animais da fazenda, eu e minha irmã não podíamos comer tal fruta, mesmo sendo filhas de meu senhor. Tal ato seria um pecado, um sacrilégio, uma cuspida no rosto de nosso solene, benevolente, nobiliário. Tal insubordinação seria facilmente punível de salina mutilação, de membro profano. Então, tive que me forçar a esquecer daquele infame comentário. Alguém há muito tempo falou-me que o sol raia sobre os maus e os bons, e que a chuva é derramada sobre a cabeça daqueles que também são justos e injustos. Pois é. Eu nunca havia entendido muito bem o significado de tais palavras. Para ser sincera, eu nunca me considerei boa e justa, mas também não era má ou injusta. Eu nunca me senti livre mesmo. Não de verdade. Não até aquele instante, sereno momento em que aquele sol amarelo raiou sob meus pesados olhos. Lembro-me de sentir aquela gostosa melodia trazida pela brisa do vento tocar minha pele e entrar pelos meus ouvidos momentos antes de eu adormecer por completa. Adormeci por alguns segundos, não mais que uns instantes. Aquela rocha, calorosamente perfeita, me tirou um sorriso do rosto. Me senti como uma rainha. Como se eu fosse a própria rainha Valentine, que repousa em seu palácio de cristal criou. Deitada sobre as mais leves almofadas de plumas arrancadas de 25 zancazes, coberta em lençóis aromáticos, costurados das ervas de Tairim e Oclomum, ambas vindas das terras de Pinf, no leste. Naquele instante, eu pude sentir minha liberdade se esvaindo lentamente de minha boca, quase que como uma epifania. Ela se materializou diante de mim, e como um relâmpago veloz, ela se acendeu no céu, e voltou mergulhando profundamente em minha mente gritando: Eu sou um dos bons. Naquele mísero instante, eu me tornei a rainha de todo aquele horizonte infinito à minha frente.
Abri os olhos ao sentir um pingo de chuva cair em minha testa. Um relâmpago cruzou o céu, e eu pude ouvir o seu bramido em alto e bom som, bramido de trovão forte. Vi ele se solidificar em um grande raio e atingir o meio do campo, transformando em pó todos os animais que ali pastavam. Arregalei meus olhos com tamanho susto. O sol, como um mal-educado anfitrião de repente, saiu sem se despedir, deixando aquelas cinzentas, desagradáveis visitas carregadas como de tristeza ou raiva, por sua deselegância e descortesia. Aquelas nuvens tomaram para si todo aquele azul infinito, e choraram sobre a terra. Do alto daquela rocha, avistei o corpo do forasteiro no meio do campo. Não era para ele estar ali, aquilo era impossível. Peguei meu odre ainda cheio d'água, e corri em direção ao corpo. Minhas pernas estavam mais lentas que o meu pensamento, que tentava assimilar qualquer tipo de lógica ainda que mínima, sobre aquilo que surgiu diante dos meus olhos. Feito uma mágica ou bruxaria talvez. Aquele evento. Não tenho uma palavra certa. Aquele evento extraordinário. Aquele extraordinário milagre bem diante dos meus olhos. Um evento ímpar do qual acontece somente uma vez. Ao chegar e ainda sem fôlego por causa da corrida, tomei quase que a metade da água de meu odre em um único gole. Eu estava sedenta e suava frio. Talvez eu tenha dito algum tipo de palavrão. Não me recordo muito bem do que eu poderia ter dito. Eu estava muito assustada, meio receosa. Eu estava com muito medo. Agachei-me para observá-lo em uma distância considerável. Nem muito longe, nem muito perto. De cócoras, olhei diretamente para os seus olhos castanhos. Eram castanhos claros como um tronco de uma árvore jovem sem frutos. Eles estavam imóveis, fixados ao vazio. Era espantoso, e belo ao mesmo tempo. Notei que em um de seus pés estava faltando um dos sapatos. Acho que era o sapato direito. Sim, com certeza era o direito. Lembrei porque havia um galho no chão trazido pela ventania, e ele estava próximo ao seu braço direito. No pulso do mesmo braço, havia uma marca circular, meio avermelhada. Era a mesma marca circular em volta de seu pescoço pálido. Parecia que um colar havia sido arrancado à força e deixado aquela marca. Essa tinha uma tonalidade marrom, só que um pouquinho mais profundo que a marca do pulso. Não sei exatamente quanto tempo eu fiquei ali. Eu podia jurar que o tempo naquele exato instante simplesmente parou. Ele não foi para frente, mas também não foi para trás. Eu diria até que o tempo naquela exata hora deixou de existir. Mas claro que era só um palpite em minha cabeça, jamais dito pela minha língua naqueles dias sem fé. Eu estava perplexa com o que eu havia presenciado, meio confusa, bastante confusa. O que eu podia fazer se não por instinto, pegar aquele galho ali no chão e cutucá-lo? Foi o que eu fiz, por reflexo cutuquei uma de suas feridas. Foi meio que sem querer, mas tudo bem. Não era minha intenção tocar justamente em uma de suas magníficas feridas, ou um de seus hematomas escuros, desenhados suavemente em contraste ao contorno da terra marrom, dos campos de pastos verdes da maior montanha do Vale dos Homens Livres. Um toque. Bastou-me unicamente um toque para acordá-lo daquele sono profundo. O que era estranho, porque não me parecia que aquele homem estava dormindo, ou em alguma espécie de coma alcoólico, não mesmo. Conheço pessoas que se acomodaram em sarjetas e ficaram ali até 3 dias inteiros, sem dar nenhuma notícia. E mesmo assim, elas sempre mantinham seus olhos fechados, e depois de 3 dias, se levantavam de sua imunda lixeira e regressavam para o mundo lúcido novamente. Definitivamente, não era esse o caso do estranho forasteiro. Não conheço ninguém que durma de olhos abertos, isso não existe. É um ato inconcebível para qualquer um que caminhe pela terra. Aquilo era outra coisa. Uma coisa inexistente no meu mundo. Uma coisa sem nome, sem palpites, especulação, teoria, ou mesmo pensamento filosófico. Uma coisa sem o seu estado, sem o seu ser. Ele se levantou rapidamente em um único urro de fôlego, vindo lá do fundo de suas entranhas, e se sentou. No reflexo de seu susto, ele passou a mão em seus cabelos ruivos. Eles estavam úmidos, encharcados de seu suor que escorria de sua cabeça como um rio que segue o seu curso livre, e que se divide por rotas aleatórias, até se encontrarem lá na frente novamente, quando finalmente desaguam no mar. Aquele rio de sujeira e lama escorreu pelo seu rosto até a ponta de seu queixo, e evaporou antes mesmo de tocar o solo.
Nem percebi que seus cabelos eram mais claros. Como eu poderia atentar para aquele óbvio detalhe, depois do tremendo susto que ele me deu? Meu pé esquerdo se moveu uns 2 ou 3 passos para trás, e eu quase perdi o equilíbrio ao bater meu calcanhar em uma pedra preta de uns 2 centímetros aproximadamente. Eu gritei muito alto, acho que até mais do que ele. Aquela minúscula pedra me arrancou um considerável sangramento que me deixou manca por 5 ou 6 dias. A dor era insuportável. Aquele estranho de olhos vidrados, secos e sangrentos, observou-me fixamente lá no fundo de meu ser. Me senti como se eu estivesse completamente nua. Pude sentir as covinhas de minha bochecha se alargar e se sobressaírem em um tom rosado. Não era como se fosse uma violação, mas foi extremamente desconfortável perceber aqueles sinistros espelhos manchados de sangue, guardião de suas avantajadas pupilas cor de madeira, me olhar em completo silêncio xingar e amaldiçoar aquela pedra até a sua 55ª geração.